Você, meu caro amigo e amiga que está me assistindo em todo esse meu Brasil, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelas observações nas redes sociais sobre a nossa aula. Beijo no carinhoso para todos, sem exceção. Brigadu. Nesse frio congelante aqui de São Paulo, estamos parecendo um pinguim dando aula, mas eu tô aqui firme e forte para poder passar todas as informações. Para quê com você? Vem cá. Audiência trabalhista. Audiência trabalhista é o tema desta aula de número 9, aqui que eu separei de direito processual do trabalho. Vem cá! No que tange à audiência, é um tema sempre muito importante. É um tema que costumeiramente realmente é exigido em sua prova. Você deve saber. Então já vou pedir um favor, abra o artigo número 813 da CLT. Vamos lá, vem comigo. Artigo 813, ele fala basicamente sobre o que aqui? Anotemos, por favor, as audiências trabalhistas são públicas. As audiências trabalhistas são públicas, ou seja, qualquer um pode sentar na sala de audiência e assisti-la, exceto, vamos lá, quando a audiência será o quê? Segredo. Quando a audiência será o quê? Secreta. Segredo, vamos lá. A audiência trabalhista, ela não será pública quando envolver necessariamente a intimidade das partes ou de Estado. Intimidade das partes ou de Estado. O que eu quero dizer para você, meu querido amigo e amiga que está me assistindo? O que seria interesse das partes? Interesse das partes é aquele interesse íntimo. Ou seja, anotemos o seguinte exemplo. Assédio sexual. O assédio sexual, claro que envolve intimidade dos envolvidos e muitas vezes pode ter acesso às demais pessoas da sociedade. Diante desse fato, a audiência com certeza será considerada como segredo de justiça, ok? Então, como essa questão pode cair para você, meu caro amigo? Da seguinte maneira, da seguinte forma. Uma vez que, tá certo? As audiências são públicas. Quais das hipóteses abaixo serão consideradas como segredo de justiça? Será 1, ou se for intimidade das partes, e 2, segredo de Estado, quando envolver realmente valores ou interesses do Estado. Estado que eu digo pode ser município, Estado ou a União. Fechou? Ainda no artigo 813, as audiências deverão ocorrer onde? Na sede do juízo. O que é isso? Vem cá. A audiência na sede do juízo significa que a audiência ela deverá ocorrer onde a ação trabalhista foi proposta. Então, se a ação trabalhista foi proposta em São Paulo, a audiência, ou necessariamente, não obrigatoriamente, tem exceção, mas necessariamente ocorrerá também em São Paulo. Não importa. Só existe uma exceção. Qual que é? O chamado desaforamento. O que seria o desaforamento? Anotemos aí, por favor, queridos. Vamos lá. Desaforamento é quando a audiência trabalhista ocorre em outra comarca. Quando a audiência trabalhista, ela ocorre em outra comarca. Vou dar um exemplo. Imaginemos que o empregado entrou com a ação aqui em São Paulo. Só que tem um grupo de empregados que querem o quê? Se vingar do empregador, de tanto mal que ele acarretou a eles. É claro que o juiz, por segurança, vai transferir essa audiência para uma outra localidade para que as partes não se encontrem. Essa é a ideia. E só nota isso, no caso de desaforamento, o prazo será de 24 horas. Repito, o prazo será de 24 horas para que os envolvidos sejam intimados. No caso, o autor e o réu, o empregado e a empresa. Então, desaforamento, notemos prazo de 24 horas. Legal? Vamos nessa. Aqui. A audiência, ela deverá ocorrer sempre onde, meus queridos amigos? A audiência, ela sempre deverá ocorrer, e isso, notemos isso, em dias úteis. Dias úteis, lê-se, segunda a sexta. É aqui que nós temos que entender como dias úteis, porque você sabe que nos atos processuais, dias úteis também é o sábado, não é? Dias úteis, pode ser feita uma penhora no sábado? Pode. Ou seja, para ato processual, o sábado é dia útil. Para audiência, é só de segunda a sexta, claro.
Se for o dia útil, se for feriado, não, né? E o horário das audiências, vamos lá, é das 8 horas da manhã às 18 horas. Das 8 às 18 horas. Vem cá. Não confunda também com atos processuais. As audiências, elas ocorrem das 8 às 18. Os atos processuais são de que horário? Das 6 horas, das 6 da manhã às 20 horas. Então, uma penhora, ela pode ser feita das 6 da manhã até as 8 horas da noite, diferente do horário da audiência. Viu a diferença? Entendeu como isso pode cair na questão? Eles misturam tudo. Então, fique atento aí, TRT Santa Catarina, hein? Vamos nessa? Professor, a reforma trabalhista cai para nós? Não, né? Só vai estar em vigência em novembro. Claro que nós vamos ter cursos aqui, já podem verificar no site que logo mais nós teremos cursos sobre a reforma trabalhista. Mas você que vai prestar o TRT Santa Catarina, ainda estudamos a legislação anterior. Outra observação, queridos, vamos lá. Quantas horas pode durar uma audiência? A audiência pode durar até 5 horas. Ela pode ter um lapso temporal de até 5 horas. Mas, professor, é muito tempo. Relaxa, passa voando isso, viu? 5 horas numa audiência é rápido. Pode prorrogar? Pode, a critério do juiz, tá? Mas, via de regra, são de 5 horas. Gravou isso? Adorei, legal. Ainda seguindo o jogo com você, seguindo aqui a própria CLT, que é a nossa consolidação via de guerra. Primeiro passo, as partes deverão ser avisadas da audiência, notemos isso. As partes deverão ser avisadas da audiência com uma antecedência mínima de 5 dias. Então, as partes deverão ser intimadas da audiência com um lapso temporal de pelo menos 5 dias. Tudo bem? Porque senão a audiência ela não poderá ocorrer, porque não houve tempo hábil, teoricamente, para fazer a defesa. Tá bom? Outra observação que é importante para você. O juiz poderá marcar audiências extraordinárias. O que é isso, professor? A audiência extraordinária é aquela que não estava no script, não é? O juiz pode marcar uma audiência daqui 10 dias? Pode. E as partes podem ser chamadas? Podem. Então, a audiência extraordinária pode ser feita, sim, pelo juiz a seu critério. Então, é única e exclusivamente a critério do nosso querido juiz. Tá certo? Isso é audiência extraordinária. Legal? Muito bem. Legal. Caros amigos, outra observação para você que eu vou te chamar a atenção aqui. As testemunhas só deverão entrar em sala de audiência quando chamadas. É o artigo 815. Vamos lá? As testemunhas somente poderão ser chamadas para dentro da sala, né, para audiência, se necessariamente forem apregoadas, forem chamadas. Tem que ser chamado, tá? Sem dúvida nenhuma. Outra observação, meus queridos amigos, olha só. Atraso do juiz. Como é que funciona isso? Está marcada a audiência para as 10h30 da manhã. Muito bem. O juiz não chegou ao fórum. As partes poderão se retirar depois de quanto tempo? 15 minutos. Vamos lá? Uma vez que o juiz não esteja no fórum, as partes poderão se retirar após 15 minutos da data que seria a audiência. Então, se a nossa audiência seria às 10h30, às 10h45, as partes podem se retirar porque o nobre juiz não compareceu. Legal? Segue o jogo, professor. Opa, pra já. Meus caros amigos, outro ponto que eu chamei a atenção de vocês aqui, o juiz tem o poder de direção da audiência. O que seria isso? Vamos lá. Poder de direção da audiência é o poder de conduzir, repetindo, é o poder de conduzir os atos dentro da audiência. Os atos dentro da audiência. Podendo fazer, inclusive, a inversão do ônus da prova. É uma frase muito comum na tua prova, viu? Podendo, inclusive, fazer a inversão do ônus da prova. Que isso, professor? Daqui a pouquinho nós vamos estudar ônus, provas e o ônus. Ônus
é aquele que é o responsável por fazer aquela prova. É aquele que é responsável por fazer aquela prova. Isso é ônus da prova, tá bom? Ônus da prova. Agora vem o seguinte detalhe para vocês, que eu chamo a atenção aqui. O juiz pode inverter. Por exemplo, cartão de ponto. Normalmente é a empresa que apresenta, não é? O juiz pode falar que o empregado é que tem que fazer a prova. Essa é a chamada inversão do ônus da prova, tá bom? Bom, do ponto de vista CLT, vamos olhar seu edital? Vem cá. Audiência de conciliação, instrução e de julgamento. Aí vem notificação das partes, arquivamento do processo, das provas. É aqui que eu queria chegar com você. E distribuição do ônus. Porque o resto eu já falei para vocês. Vamos falar agora do item número 13. O item número 13 fala sobre provas. E provas nós vamos ter que ir para o artigo 818. Vamos lá? O que determina, meus caros amigos, o artigo 818? Vamos lá. Anotemos. A parte que fizer o pedido, fica responsável por fazer a prova. Fica responsável por fazer a prova. Como assim, professor? Via de regra, aquele que alega tem que provar. Essa é a ideia, essa é a regra. Aquele que alega deve provar. Ponto final. Do contrário, não há o que se falar, em hipótese nenhuma, qualquer aspecto necessário que fuja disso. Ou seja, aquele que está alegando um dano moral tem que provar esse dano moral, a não ser que o juiz faça a inversão do ônus da prova. Um detalhe que se faz importante, como que fica a divisão? Vamos lá? A divisão do ônus da prova é assim, notemos isso, por favor, que é muito importante. Fato constitutivo sempre será do reclamante. Fato constitutivo sempre será do reclamante. Isso é fato, sem dúvida nenhuma. Esse é o primeiro ponto. Agora, fato modificativo, extintivo ou impeditivo, modificativo, extintivo ou impeditivo, sempre ficará a critério de quem? Da empresa, do réu, da reclamada. O que faz os nossos concursos de um modo geral, não apenas o TRT Santa Catarina, meu caro? Eles misturam exatamente todos esses pormenores e esses aspectos. Ele fala que o autor tem que fazer o fato modificativo, que o réu tem que fazer o fato constitutivo. Grava isso. Autor constitutivo, modificativo, extintivo, impeditivo sempre será do reclamado, da empresa, do réu. Combinado? Vamos analisar agora os artigos correspondentes às provas, tá ok? Com você aqui. Primeiro passo que eu chamo a tua atenção, ele fala exatamente sobre o depoimento pessoal das partes e das testemunhas. Então, o que eu devo anotar? Vamos lá. Que necessariamente as partes deverão, vamos lá, expor aquilo que pretende, a critério do juiz, podendo ser inquiridas mais de uma vez. Se você foi chamado para dar um depoimento, talvez você seja chamado para dar novamente o mesmo deferimento. Tá certo? O mesmo deferimento. E o juiz quer verificar o quê? Se você está entrando em contradição. É aí que pega. É justamente o quê? A contradição que está pegando. Porque é aí que o juiz verifica quem está mentindo. Isso é o depoimento das partes. Próxima dica, testemunha. No que tange a testemunha, meus caros amigos, ela só deve comparecer em audiência obrigatoriamente se ela for intimada. Ela deve ser intimada pela Justiça, né, pela Secretaria da Vara, com o objetivo de apresentar, tá ok? Com o intuito de apresentar necessariamente o quê? O seu depoimento. Agora, se a testemunha não é intimada, ela não é obrigada a comparecer. Como essa questão cai para você? Como é que cai para você? Cai da seguinte maneira. 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, E. Cai assim, a testemunha sempre é obrigada a comparecer. Não. A testemunha nunca será obrigada a comparecer. Não. A testemunha é obrigada a comparecer quando intimada.
Essa está certa. Essa está correta. É isso que você deve assinalar, meu caro amigo. Yes! Gravou isso? Beleza. Segue o jogo, professor. Mas sem quebrar a mesa, por favor. Obrigado. Vamos lá. Testemunha. Vamos lá, senhores. Testemunha que seja deficiente. Aqui a lei fala ainda em surdo mudo. Tá certo, senhores? Ou mudo que não sabe escrever. Olha só. O intérprete será chamado. Então, temos isso. Partes ou testemunhas em que a testemunha, isso, partes ou testemunhas em que sejam deficientes, obrigatoriamente deverá ser chamado um intérprete. E este deverá ser pago pela parte que o aproveita. E este deverá ser pago pela parte que o remunera, que o paga. É isso aí. Exemplo, eu, autor, vou levar uma testemunha que é surda, tá certo? Vai ter que ter um intérprete, né? Aquela linguagem brasileira de sinais, Libras, não é? Diante dessa situação, eu vou ter que pagar esse intérprete. Deu para sacar? Essa é a ideia. Segue o jogo, professor. Quem que vai inquirir as partes ou testemunhas? É o juiz. É o juiz que deve inquirir as partes ou testemunhas. É o juiz que pergunta, e aí, você viu fulano sendo ofendido ou não? Hã? Então é mais ou menos por aí a história, entendeu? É o juiz. Eu lembro, no século passado, é sério, eu fui fazer uma audiência, minha primeira audiência, e eu fui fazer a pergunta, eu como advogado, fui fazer a pergunta para a testemunha. Uma juíza muito grossa falou assim, doutor, a pergunta tem que fazer para mim, e eu que faço para a testemunha? Para mim, hein? Não é? Então é isso aí, mas ela estava certa. Eu que estava errado, né? Barriga verde, né? Fazer o quê? Muito bem, meus caros amigos. Ainda dando sequência, número de testemunhas. Vamos lá. Poderão ser arroladas no rito de alçada ou no rito ordinário até 3 testemunhas. Rito de alçada ou rito ordinário até 3 testemunhas. Ótimo. E no rito sumaríssimo, até 2 testemunhas. Até 2 testemunhas. Ótimo. Outra observação. A testemunha, ela não poderá ter descontos no seu salário por ter comparecido ao fórum. Repito, testemunha não pode, tá certo, senhores? Não pode ter desconto do seu salário por ter comparecido em audiência. Muito bem. Outro ponto importante que eu chamo a tua atenção aqui. O juiz tem uma obrigação. Qual é? O juiz tem a obrigação de verificar se o depoimento de uma testemunha não está sendo ouvido por outra testemunha. Então, o depoimento de uma testemunha não pode ser ouvido por outra testemunha. Porque é claro que vai influenciar, não é? Segue o jogo. Vamos lá, que ainda dá tempo. Maravilha. Outro ponto para vocês aqui, meus caros amigos. A testemunha, ela pode comparecer em audiência mesmo sem notificação. Então, mesmo que ela não receba a comunicação do fórum, ela pode receber. Mas, tá certo? Se ela for intimada, aí ela já é obrigada a comparecer. Então, não intimada, ela pode. Intimada, ela deve. Tá ok? Vamos seguir o jogo? Vamos lá. As partes poderão o quê? Nomear assistentes técnicos. Quem são eles? Assistente técnico é aquela pessoa que vai acompanhar o perito no laudo pericial. Normalmente o perito, anotemos isso, é uma prova. Ele é nomeado pelo juiz. O perito, repito, ele é nomeado pelo juiz. Fazemos muito desses cursos lá na Prete Cursos, tá certo? cursosprete.com.br, tá bom? Tenho lá muitos cursos de perito com você. Isso é o primeiro. Segundo, agora o assistente técnico é aquele que aborda o quê? Assistente técnico é aquele que aborda, que acompanha o perito judicial. O perito, notemos, é pago por quê? Pelo judiciário, pelas partes. Anotemos isso, perito é pago pelo judiciário. E o assistente técnico será pago pela parte que o chamou.
Muito bem, pegamos aqui os pontos berrantes aqui sobre provas. Vamos para o edital? Vem cá. Bom, provas, falamos dos temas principais e a distribuição dessas benditas, né, provas. Agora, né, para você poder entender, eu quero falar com você sobre reclamação trabalhista, sobre notificação, reclamação escrita e verbal, e vamos falar de procedimentos ordinário, sumário e sumaríssimo. Mas isso, é claro, eu vou deixar para a próxima aula. Até! Fui!